Corretor, você sabe mesmo que é o apoio à produção? Acho que não, hein? E você sabe que você pode estar perdendo várias vendas por não saber desse produto? Então vem cá, fica comigo que eu vou te explicar de uma forma bem didática o que é o apoio à produção. Olá, eu sou Márcio Barros, gerente comercial da Ciel Engenharia, e hoje estamos aqui com a Thaís, que é uma correspondente caixa autorizada, e ela vai falar um pouquinho sobre o produto Apoio à Produção, que é do nosso novo empreendimento que está no Bessa, que é o Ciel Garden. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, Ciel, pelo convite de estar aqui. Eu acho muito importante vir e falar sobre esse produto, o Apoio à Produção, porque os corretores ainda têm muita dúvida sobre esse produto, então eu vim aqui para desmistificar, né, esclarecer todas as dúvidas que existem sobre isso. Bom, e o que é o apoio à produção? O apoio à produção é uma linha de crédito disponibilizada pela Caixa para as empresas da construção civil que permite que elas tirem um empréstimo para financiar o empreendimento e dessa maneira o cliente pode financiar o imóvel ainda na planta, ainda na construção. Seria isso aí. E uma das grandes vantagens é o cliente poder financiar até 90% do valor do imóvel, quando o normal é 80%. O cliente não tem o saldo devedor corrigido pelo INCC, ele garante as taxas de juros praticadas naquele momento, ele não fica à mercê de aumento de taxa de juros. Ele durante a fase de obra, ele paga parcelas que cabem no bolso, são parcelas pequenas, e além de tudo isso, ele tem a garantia da Caixa Econômica, né? A garantia do prazo da obra e da entrega da obra. Parabéns, Davi, a gente sabe que não é qualquer construtora que consegue ter um empreendimento financiado pela Caixa. Obrigado, Thaís. Realmente não é fácil, a Caixa exige muito das construtoras, especialmente na parte jurídica, na parte financeira e também na parte técnica. A gente passa por um rigoroso análise da Caixa Econômica, quer seja financeira, onde ela vê o histórico da construtora, todo o passado da gente, não só dela, mas como dos sócios da construtora, ver se não tem nada que atrapalhe nessa parte, né? A parte jurídica também, mais uma vez, pede todas as certidões negativas da construtora, do empreendimento, dos históricos que a gente tem, se não tem nenhum problema judicializado com isso. E a parte de engenharia, ela pede também PBQPH, ISO, em algumas coisas, para garantir a qualidade do empreendimento. Isso para quê? Para que a gente entregue a obra de forma segura e no prazo. Bom, pessoal, a gente vai ter esse momento agora de perguntas e respostas, que é muitas dúvidas que os corretores têm, até nas nossas próprias apresentações. E uma pergunta, Thaís, bem frequente aqui, é qual é o prazo de obra para o imóvel no apoio à produção? O prazo máximo são de 36 meses. Isso mesmo, Thaís. A nossa contratação com a Caixa foi nesse período de 36 meses. Mas nada nos impede de finalizar a obra com um período mais curto. E é o que normalmente ocorre, né? Isso. Thaís, e qual a vantagem de comprar um imóvel na planta e financiar desde o início? Bom, comprar um imóvel ainda na planta, o cliente consegue comprar com um preço bem menor do que o que ele compraria com o imóvel pronto, né? Cerca de 30% a menos, além de conseguir garantir ali as melhores unidades. E financiar desde o início traz uma série de vantagens para o cliente. Primeiro que ele pode financiar até 90% do valor do imóvel, então ele ficaria com 10% aí de entrada que ele pode dividir com a construtora ao longo da obra. Ele garante as condições de financiamento atual, então ele não fica à mercê de mudança de mercado, mudança de taxa de juros. Ele tem o saldo devedor dele congelado, não tem correção de INCC durante esse período. E as parcelas que ele paga à Caixa durante a fase de obra, elas são pequenas, elas vão aumentando de acordo com a evolução da obra. Então, os juros que ele paga durante esse período é proporcional e bem pequeno. E, além disso, ele já fica com o imóvel alienado à Caixa, né? Então, ele garante, né? Ele tem a garantia da Caixa para aquele imóvel. Então, independente aí do descumprimento da construtora ou qualquer coisa que venha a acontecer, ele tem a garantia da Caixa. As vantagens que você falou são propícias. E tem uma das maiores vantagens, ele não pagar prestações altas nesse período, ele não tem intercaladas que vão onerar ele simplesmente vai pagando um avanço da obra de acordo com o que de fato a obra está andando. Então, quanto vai subindo um pouquinho essa prestaçãozinha dele, mais está próximo dele receber a unidade dele. Outra vantagem, ele compra o empreendimento com um grande desconto. Então, os preços que são praticados num empreendimento com apoio são sempre bem mais atrativos do que o outro. Então, se ele pensa como investidor,
pode ter certeza que esse é o produto para ele. Só que ele vai pagar bem menos agora. Ele não tem uma entrada tão onerosa, né? Como você falou, tem aí de 10%, a possibilidade de até entrar com 10%, e pagar muito pouco dentro desse período de obra. No final do empreendimento, quando ele receber o Habits, ele pode vender, pode trocar de banco, pode migrar para outra coisa, sem problema nenhum. Como funcionam os pagamentos das parcelas durante o fase de obra? Então, quando o cliente financia, ele quita o saldo devedor dele com a construtora e traz aquele saldo devedor para a Caixa. Só que ele não vai começar pagando parcelas proporcional àquele saldo devedor. As parcelas durante esse período elas são crescentes. Por quê? Porque meu saldo devedor é proporcional ao que tem de obra executada. Então vamos supor, tá? Fiz um financiamento para ficar um número fácil de R$100 mil. Só que a obra tem 10% de executada. Então, naquele momento, eu só vou ter 10 mil de saldo devedor com a Caixa. Então, eu vou pagar uma parcela proporcional àqueles 10 mil reais. Então, aí no mês seguinte, todo mês a Caixa vai fazer a medição da obra. Aí vamos dizer que no mês seguinte a obra avançou mais 5%. Então, eu passo a ter um saldo devedor de 15 mil e vou pagar uma parcela proporcional àquilo ali. Então, as parcelas elas são pequenas, né, e vão crescendo gradativamente à medida que a obra vai evoluindo, até chegar aos 100% de obra executada. Como é feito a análise de crédito do comprador? A análise é muito simples, né? A documentação que a Caixa pede é a documentação que o cliente já tem. Documento pessoal, comprovante de residência, certidão de estado civil e renda. Então, rapidamente a gente consegue fazer essa análise de crédito e dizer se o cliente tem um crédito aprovado ou não. E eu posso lhe dizer que a grande maioria das vezes o crédito ele é sim aprovado, especialmente quando é apoio à produção, porque a Caixa ela tem uma análise diferente para o cliente que está comprando um imóvel de apoio, né? Então, tem clientes que às vezes nem são aprovados para imóvel pronto e são aprovados para imóvel de apoio. Então, a análise é ainda mais simplificada. E qual é a renda? O que ele precisa comprovar? Pode ser alguém que tem renda informal ou formal? Como seria esse critério de análise de renda? Pode sim, né? O cliente ele pode ter uma renda informal, agora vai ter lá os limites da renda informal. Ele também pode ser um autônomo, né, que comprova a renda através da declaração de imposto de renda, ou enfim, um assalariado. Então, assim, de acordo com o que o cliente trabalha, vai ter uma forma de comprovar a renda dele. E o cliente que tem FGTS, ele pode usar esse FGTS? Pode usar inclusive como pagamento, como parte da entrada, né, já no início, como ele pode usar depois que a obra é entregue para amortizar o saldo devedor dele ou para pagar parte da parcela. E como funciona se o cliente quiser juntar renda para poder comprar esse imóvel? Olha, o cliente pode juntar renda com qualquer pessoa. A Caixa nem exige que tenha grau de parentesco. Então, você pode juntar renda com um amigo, você pode juntar renda com o noivo, com a namorada, né? Pode juntar renda com o pai, com a mãe. Então, assim, não existe esse critério de precisar ser um parente seu para juntar renda. E, geralmente, ele avalia como? O mais novo, o mais velho? Como que a Caixa faz essa análise de crédito das duas pessoas que estão ali? Então, quando você junta renda, aquelas pessoas que fizeram a junção vão ser avaliadas. Com relação ao prazo, ele vai contar pela idade do mais velho. Então, só tem essa questão de quando você junta renda com o pai ou com a pessoa mais velha, é que o prazo vai ser contado pela idade do mais velho. E uma pessoa que mora não só aqui na Paraíba, mas mora em outro estado, ou de repente até fora do país, ela pode comprar pelo apoio? Pode sim, pode sim. Inclusive, a gente consegue fazer todo o processo com a pessoa sem precisar sair da cidade onde ela mora, né? A gente consegue fazer de forma virtual, né? E quem mora fora do país também consegue comprar e financiar aqui. E a documentação necessária é a mesma para uma pessoa que mora aqui no Brasil. Documento de identidade, o comprovante de renda ele vai trazer lá do país onde ele mora, a Caixa vai fazer só a conversão aqui em moeda nacional. Enfim, toda a documentação é a mesma. Então, não precisa estar aqui em João Pessoa para comprar um imóvel de apoio à produção. Então, até a parte toda de assinatura, essa parte burocrática, ele pode fazer à distância? Pode. Para quem mora fora do país, o ideal é fazer uma procuração para que alguém assine, né? Ele faz uma procuração aqui num cartório da cidade mesmo, consegue-se fazer essa procuração. E para quem mora fora, a gente tem a opção de mandar o contrato para uma agência, né, próxima da residência dele, ou ele também mandar uma procuração. Então, ele consegue fazer todo o processo sem precisar sair de casa, e a assinatura do contrato a gente pode fazer dessas duas formas. Quais são as vantagens de comprar
no apoio em relação às taxas que a Caixa cobra? Bom, com relação à taxa é uma outra vantagem, né? Porque o cliente não paga aquela tarifa de avaliação de bens, né? Então ele não tem essa taxa para pagar. E aí, posteriormente, com relação ao ITBI, ele vai pagar um valor menor, porque a prefeitura vai usar o valor de avaliação da Caixa, que é um valor inferior normalmente ao valor de mercado, ou o valor que seria quando esse imóvel estivesse pronto, além de que ele vai ter um desconto, né, de 25%, e também no cartório, né, porque o cartório vai usar o mesmo valor utilizado pela prefeitura, além de que, se for o primeiro imóvel financiado do cliente, ele tem 50% de desconto. E o cliente ele pode ter mais de um imóvel financiado pela Caixa? Pode sim, não tem limites de financiamentos, tá? O que limita, na verdade, o que limitaria é sua capacidade de financiamento. Então, se você tem uma renda que comporta 1, 2, 3 passagens de um financiamento, nada impede que você tenha mais de um financiamento. Thaís, agora a pergunta do milhão. Quanto é que custa para o cliente fazer uma carta de crédito? Não custa nada fazer uma análise de crédito, Davi. Então, eu até sugiro que o cliente faça. Às vezes o cliente resiste um pouco, não quer fazer, então eu sugiro que ele faça logo a análise para ter certeza, né, que vai aprovar de acordo com aquela simulação que foi feita. Então o ideal mesmo é que ele faça, antes de mais nada, a avaliação da carta de crédito dele. Tá, Thaís. E se ele não quiser usar a carta de crédito, ele paga alguma coisa? Nada também, né? A carta de crédito ela tem validade de 180 dias e se você não utiliza, ela naturalmente vai expirar. Thaís, você podia falar um pouquinho quais modalidades de financiamento e explicar um pouco para a gente? Claro. Inclusive, eu trouxe aqui algumas simulações para que vocês possam ver de forma mais prática como é que funciona. Então, eu trouxe aqui um financiamento pelo Minha Casa Minha Vida, tá? Um imóvel de 350 mil, uma renda de 8 mil reais. Com essa renda, eu considero a renda ideal, ela consegue financiar o máximo, que seria 80% do valor do imóvel. E aqui, como funcionariam as parcelas, tá? Aqui a gente vê fase de obra, tá? Então, esse cliente começaria pagando uma parcela aqui de R$ 55,00, R$ 55,24. Ele teria um saldo devedor proporcional à evolução da obra, como a gente explicou mais no início. E à medida que a obra vai evoluindo, ó, a parcela dele vai gradativamente aumentando, tá? Até chegar nos 100% de fase de obra. Então, esse cliente pagaria a parcela mais cara dele durante a fase de obra, que já seria aqui com 100% do saldo devedor dele, ou seja, 100% de obra executada, ele pagaria uma parcela aqui de R$ 1.306. Depois que o imóvel fica pronto, ele automaticamente entra na fase de amortização, que aí vai ter aquele prazo de 420 meses, né, que é o prazo máximo de financiamento. Então, ele começaria com a parcela de R$ 2.010. Como aqui é na price, né, a parcela dele vai ser fixa. Então, do início ao fim, ele vai pagar esse valor de parcela. Nada impede, inclusive, que a qualquer momento ele faça uma amortização, né, no saldo devedor dele e diminua o valor da parcela ou então o prazo, se ele preferir. E se ele quiser quitar, ele consegue fazer essa quitação antecipada? A qualquer momento, durante a fase de amortização, ele pode fazer isso, tá? Que é depois da entrega do imóvel. Ele pode quitar naquele mesmo momento que foi entregue. Pode, inclusive, vender o imóvel se ele quiser, tá? Então, durante a fase de obra, ele precisa ficar pagando de acordo com o cronograma. Inclusive, nessa simulação aqui, a gente fez com prazo máximo que a Caixa contrata, que seriam 36 meses. Mas nada impede também que a construtora entregue antes desse período. Então, vamos supor que a construtora entregue em 24 meses. Então, quando chegar na parcela na 24ª parcela, vai ser a última dele de fase de obra. Agora, sempre assim, a última parcela é com 100% do valor que ele financiou, né, que é com 100% de obra. Então, no caso desse, de uma entrega antecipada, ele pagaria 24 parcelas de fase de obra e logo depois da entrega ele já entra na fase de amortização. E se ele usar o FGTS no início da obra, né, para bater na entrada, e durante esses 3 anos ele vem recolher novamente o FGTS, ele pode usar lá na frente para bater? Com certeza. Num caso desse aqui, vamos supor, né, ele está financiando 280, vamos dizer que ele tenha 70 mil de FGTS nesse momento. Ele pode usar o FGTS aqui nessa entrada, financiaria os 280 e aí ele passaria esses 2 anos aí juntando o dinheiro do FGTS. Então, assim que chegar nessa fase de amortização aqui, ele já pode pegar o FGTS dele e amortizar novamente o saldo devedor, certo? E ele pode ficar fazendo isso depois que ele amortiza o saldo devedor uma vez, ele pode fazer novamente 2 anos.
E também é um período que ele vai juntando aí um valor de FGTS. Só FGTS, mas como também 13º, né? O que ele tiver. Tudo. Qualquer momento ele pode, como eu falei, liquidar ou amortizar o financiamento dele. Pronto, essa aqui já é uma outra simulação, já para uma outra linha de crédito, que é o SBPE, tá? Que é para imóvel acima de 350 mil ou renda acima de 8 mil reais. Então, no exemplo aqui, eu repeti o valor do imóvel, 350 mil, mas esse cliente aqui já teria uma renda aqui de 11.500, tá? Nesse caso aqui do SBPE, se ele optar por fazer na SAC, que é da parcela decrescente, ele pode financiar até 90% do valor do imóvel. Então, um cliente aí com uma renda familiar, tá? De 11.500, ele conseguiria financiar 90%, que seria 315 mil, né? Dando apenas esse valor aqui de entrada. Aí, da mesma forma, ele vai pagando parcelas durante a obra. Nesse caso aqui, ele começaria com uma parcela em torno aí de R$61. Veja que é uma parcela muito baixinha, né? Qualquer pessoa pode pagar uma parcela dessa. E aí você vê que na sequência a parcela vai aumentando um pouquinho, gradativamente. Quando chegar nos 100% de obra executada, que seria os 315 mil que ele financiou lá no início, ele vai estar pagando uma parcela ainda bem tranquila, bem razoável, de R$ 1.784. Aí, da mesma forma, após a entrega, né, ele começa a pagar a parcela cheia do financiamento. Então, ele começa aqui com a parcela de R$ 3.307, e aí, nesse caso, ela vai decrescendo. Todos os meses, a parcela vai diminuir um pouquinho. Então, ele começaria pagando uma parcela de R$ 3.300 e veja que terminaria aqui pagando uma parcela de R$ 780. E lembrando que ele pode também fazer a mesma modalidade, usar o FGTS ou qualquer recurso que ele tiver para logo no início fazer também um abatimento, né? Exatamente, mesmo formato, né? Ele pode usar o FGTS logo aqui no início. Vamos supor que ele tem 50 mil de FGTS, esse cliente. Ele pode usar os 35 mil já para a entrada e já pode financiar menos, porque o valor que sobrou, ele usou 35, vai sobrar 15. Então, ele usaria mais 15 mil e financiaria aqui só 300. Na verdade, ele pode usar todo o FGTS dele que ele tiver, não só o que está pedindo como entrada. É como se ele já usasse na entrada e já usasse uma parte para amortizar, certo? E da mesma forma, aí ele, pronto, usou agora no início, fica pagando as parcelas de acordo com a evolução da obra e lá na frente, quando estiver na fase de amortização, ele pode usar novamente o FGTS dele, certo? Thaís, e se durante a obra ele quiser vender esse imóvel, ele pode vender ou só lá no final? Ele pode até fazer uma venda, um contrato particular, né? Mas esse imóvel só vai passar de fato para o nome dessa pessoa que ele vendeu da fase de amortização, certo? Quando entra na fase de amortização, ele pode, inclusive o cliente que comprou a ele, a pessoa que comprou a ele, pode financiar também, certo? No mesmo formato de financiamento que a gente conhece, nada impede, tá? Só durante a fase de obra que ele não pode repassar, uma outra pessoa não pode comprar ele e financiar, certo? Ele faria um contrato, como eu já falei, entre as partes ali, esperaria terminar a fase de obra para poder fazer a venda assim de fato. E tem alguma segurança para a pessoa que está comprando esse imóvel em uma modalidade de financiamento pela Caixa, caso aconteça alguma coisa com ele não puder pagar ou uma invalidez, alguma coisa nesse sentido? Total segurança, inclusive é uma das grandes vantagens que a gente vê no apoio à produção, né? Porque ele vai garantir ali as condições atuais de taxa de juros, mas também as condições dele, né? Quanto ele ganha naquele momento, porque uma vez que ele contratou, se ele perdeu o emprego, se ele não tem mais aquela renda, ele já está com o financiamento dele garantido e o imóvel, consequentemente, né? Além disso, tem a questão do seguro que ele paga, que é esse seguro MIP aqui, ó, que é um seguro que, no caso, por exemplo, de invalidez permanente, o seguro vai quitar totalmente o saldo devedor dele e ele vai receber o imóvel quitado, né? Então é importante frisar que a pessoa que faz o financiamento ainda na obra tem esse seguro aqui, tem essa garantia. Diferentemente de quando você compra um imóvel na planta construtora, se acontecer uma invalidez, por exemplo, ele não tem nenhum seguro que cubra, né? Então é outra grande vantagem do financiamento pelo apoio à produção. E uma pergunta também, em relação à taxa de juros. Essa taxa, se ele assinar agora, pode ter alguma variação depois ou não? Ela permanece fixa até o final do contrato? Permanece, como eu falei, ele garante a taxa de juros praticada no momento. E vamos pensar assim, num cenário, mas aí a taxa de juros baixa.
né? Vamos dizer que a taxa de juros baixou. Ele pode, lá na fase de amortização, né, repactuar a taxa dele com o banco, né? Então, ele mantendo o relacionamento com o banco, hoje a gente está contratando uma taxa de 9% ao ano. Vamos dizer que a taxa caia para 8%. Ele consegue repactuar a taxa de juros dele. Então, num cenário pior, né, da taxa de juros aumentar, ele garante a taxa dele, está segurado. E num bom cenário da taxa de juros baixar, ele também pode repactuar a taxa dele. Thaís, eu tenho uma pergunta. E ele pode fazer a migração de banco? Pode. Quando entrar, pode. Se entrar quando estiver na fase de amortização, assim, ele está com um contrato igual a qualquer um. Então ele pode portar o contrato dele para outro banco, sim. Ô, Thaís, essa renda de 11.500 é uma renda familiar? É alguém somente da família? Pode ser um amigo? Pode ser alguém que não faça parte da família? Pode sim, pode sim. Não necessariamente precisa ser renda familiar, né? Precisa ter grau de parentesco, que seria a composição da renda. Importante frisar que isso aqui é uma simulação que eu fiz assim de forma hipotética, uma simulação tipo padrão, né? Então, não necessariamente precisa ser nesse formato, tá? O cliente pode, de repente, financiar num prazo menor, se a questão dele é pegar um prazo menor. Ele pode, de repente, financiar menos do que isso, não necessariamente precisa financiar 315 mil. Se ele tiver uma renda maior do que 11.500, não altera em nada na questão de taxa de juros. Às vezes o cliente tem essa dúvida. Então, assim, é importante ver o caso a caso. Então, é muito importante que o cliente procure o correspondente, que faça uma simulação de acordo com a situação dele, com as condições dele. E, como eu falei também, que na sequência já faça análise de crédito, porque não tem custo nenhum, né? E ele tem a confirmação de que aprova de acordo com a simulação que ele fez. Então, Thaís, a pergunta final, né? Então, vamos dizer que um cliente se interessou e qual o próximo passo daqui para frente? Então, o próximo passo, depois que ele se interessou, é fazer uma simulação para ver se está de acordo com a renda dele, com as condições dele. Isso ele pode ir tanto fisicamente lá no correspondente, como ele pode pelo WhatsApp mesmo fazer isso daí. Depois ele manda a documentação, a gente faz a aprovação da carta de crédito dele, ele assina o contrato com a construtora e na sequência ele assina o contrato com a Caixa. Dessa forma o imóvel já fica no nome dele, depois que ele assina o contrato com a Caixa. Thaís, eu quero agradecer em nome da CEL Engenharia a sua presença e falar um pouco sobre o apoio à produção. Na verdade, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, espero ter contribuído e foi um prazer. E você, corretor, se tiver ainda alguma dúvida adicional, eu fico à disposição. Vocês podem entrar em contato através do meu perfil. E é isso. Até a próxima!